Então vamos lá. A questão que está aparecendo na sua tela é uma questão de calorimetria e o texto da questão diz o seguinte: para elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância, de calor específico igual a 0,6 caloria por grama grau Celsius, de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius, será necessário fornecer-lhe uma quantidade de energia igual a quanto? Eu gosto logo de já pegar e determinar aqui, deixar bem destacado aquilo que o problema quer que eu calcule. Ele quer que eu calcule a quantidade de energia térmica na forma de calor que essa substância, que não é a água, é uma certa substância que tem calor específico igual a 0,6. Já dá para saber que não é a água, porque o calor específico da água, calor específico sensível, é de 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui no caso é menor, é de 0,6 calorias por grama grau Celsius. E eu quero saber a quantidade de energia que eu devo fornecer para essa substância para a temperatura variar de 20 para 50 graus Celsius, né? A gente já sabe que a quantidade de calor que a gente fornece para uma substância variar a sua temperatura sem que haja, é óbvio, né? Mudança de estado físico, porque se houver mudança de estado físico, de estado de agregação da matéria, aí a temperatura não varia, no caso de substância pura, né? Então, a quantidade de calor que eu devo fornecer a uma substância para variar a sua temperatura, nós chamamos de calor específico sensível, né? Então, você vai ter massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura pretendida. E aí, nesse caso, basta a gente substituir valores nessa equação para a gente chegar ao resultado pretendido, né? Mas, nesse caso, eu gosto sempre de mostrar o que acontece do ponto de vista gráfico, para o aluno entender direitinho. Então, eu já vou desenhar um gráfico aqui, eu já desenhei o plano cartesiano, e aqui, assim, eu vou desenhar a variação de temperatura. A gente já sabe que a temperatura vai mudar, vai variar linearmente com a quantidade de calor que ela vai recebendo. Ela não recebe tudo de uma vez, mas à medida que ela vai recebendo, a sua temperatura vai aumentando linearmente. Então, eu gosto de representar no gráfico como que isso acontece. Então, vamos escolher aqui uma cor legal e desenhar, então, um gráfico que represente essa variação de temperatura quando a substância está recebendo uma dada quantidade de calor. Vamos representar direitinho aqui. Então, vou projetar esse ponto aqui na direção do eixo X. Ó, projeta para cá. E aqui você vai ter a quantidade de calor que o problema está pedindo para eu calcular. Além disso, você tem as temperaturas no eixo das ordenadas, no eixo Y, que aqui está. Então, a gente vai parar e colocar aqui. Bom, a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. E a temperatura final que eu quero chegar é a de 50. E isso aqui é a quantidade de calor que o problema quer que a gente encontre. Isso aqui é só para você visualizar o que está acontecendo, porque o que a gente vai fazer mesmo é aplicar a fórmula aqui direitinho, os valores que estão sendo dados para a gente. Então, a quantidade de calor sensível é igual, a massa é de 200 gramas, é 2 vezes 10 ao quadrado. O calor específico sensível é de 0,6 gramas, calorias por grama grau Celsius. Então, dá 6 vezes 10 a menos 1, vezes a variação de temperatura, que é de 30. 30 é igual a 3 vezes 10. Pronto. Por que eu faço isso? Porque se torna mais fácil fazer as contas com potências de base 10, né? Então, 10 a menos 1 corta com 10 aqui, dá 1. E aí você tem 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Vezes 100, 3.600. Então, a quantidade de calor que eu devo fornecer a essa substância é de 3.600 calorias. Isso aqui é o que a gente chama de resposta. E a letra E é o que a gente chama de gabarito. Questão bem tranquila para você entender
que a quantidade de calor que a gente fornece a uma substância para variar a sua temperatura é chamada de calor sensível, ok? Questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.